que é comorbidade, o nome comorbidade, né? Porque Uhum. comorbidade é quando você tem duas ou mais condições, transtornos ou doenças associado a alguma outra, né? Então, você tem mais de Uhum. uma condição naquela pessoa, né? Então, quando a gente fala em transtorno de espectro autista, que é uma condição do neurodesenvolvimento, é quando você tem uma comorbidade, você teria uma outra condição, um outro transtorno, uma síndrome ou uma doença associada a essa condição, tá? No Uhum. transtorno do espectro autista, o que nós temos de estudos hoje mais atualizados é que em torno de até 70% das pessoas no espectro, e isso a gente fala de crianças, adolescentes e adultos, apresentam pelo menos uma comorbidade ao longo da vida. E que Uhum. em torno de até 66%, quase 70%, mais de uma comorbidade. Então, veja o É. quanto que é importante, porque realmente, se a gente não identifica, se a gente não pensa na possibilidade dessas comorbidades, não tem um olhar calibrado, até mesmo para algumas sutilezas, porque muitas vezes são sutilezas ali que nos levam É. a pensar, e se a gente não pensa, a gente não investiga, isso tem um impacto muito negativo, né? Eu costumo Uhum. dizer para os pais, né, para as equipes que acompanham as minhas crianças, sempre assim, a criança não está respondendo à terapia, né? Então a gente tem que avaliar, o plano está ok para aquela criança? Está, não está tendo resposta? Opa, o que será que está acontecendo? Né? Será que tem alguma comorbidade, já que a gente avaliou o plano e está ok? Ou uma criança Uhum. que apresenta uma aparente regressão do desenvolvimento, o que será que está acontecendo? Né? Uhum. Ou, Uhum. ou se não, por exemplo, quando você percebe que as próprias características do espectro, né, que até então você estava tendo ganhos, aumentos de repertório em relação a alguns prejuízos, e isso passa a não acontecer na velocidade, quer dizer, a taxa de aprendizado dessa criança diminui, a gente precisa pensar que possa haver alguma comorbidade, né? E É. isso é importante durante o tratamento, mas é importante também no início do diagnóstico, né? Nossa, super. Uhum. Até porque. E, Ah, desculpa, pode isso é falar. uma coisa interessante, Débora, assim. Antigamente, eu me lembro, e nem é tão antigamente, né? Assim, tem 12 anos, agora vai para 11, 12 anos que eu trabalho com autismo. Tá indo para 12. É, e, assim, quando eu comecei, pouquíssimo se falava nas comorbidades. E aí tinha muitos dados assim: 47% das crianças com autismo respondem ao tratamento, 53% não respondem adequadamente ao tratamento. Tá, mas espera aí, não responde por quê, cara pálida? O que que faz isso acontecer, não é? E a gente, e hoje, veja, hoje a gente tem esses números, né? Eu fiz esse levantamento, na última vez que eu levantei, das crianças que eu acompanhava, 71% tinham uma resposta ao tratamento superiores à velocidade de desenvolvimento das crianças típicas, ou seja, eram capazes de tirar atraso de desenvolvimento. Então a gente passou de 47 há um pouco mais de uma década para 29%. Então, assim, é uma redução de metade das crianças que não respondiam passaram a responder. E isso porque eu tenho certeza que ainda tem um monte de condições e de coisas que a gente ainda não sabe como trabalhar, né? Então, assim, é muito diferente quando você tem essa compreensão mais profunda das comorbidades e quando você não tem. Porque esses 21 ou 25% a mais que estão respondendo e que antes não respondiam, não é porque a metodologia aprimorou-se simplesmente, é principalmente porque hoje a gente já tem uma condição de identificar essas comorbidades muito mais facilmente, muito mais precocemente, e isso faz uma diferença total, porque a criança já começa tendo o suporte, o apoio específico necessário, né? Então, você Perfeito. falar que a gente fazer isso na avaliação parece absurdo, porque mas a gente tem que perceber primeiro se ele responde ou não responde, mas tem sinais prévios para uma série dessas condições, né? E que dá para ver já de primeira, inclusive.